Fala galera, beleza? Estamos chegando aí, Repensando a Educação Física, mais um episódio na área, Dudu com vocês. Adriano, tudo bem, pessoal? Beleza? Então hoje estamos com um convidado aí super especial, um parceiro meu do coração, meu brotherzão Gabriel. Obrigado por estar aí com a gente. Obrigado aí. Pô, um prazer estar te recebendo. O Gabriel é um parceiro meu de infância, depois a gente vai contar um pouco essa resenha. Mas o Gabriel é um egresso nosso aqui do curso, né? Vai contar um pouquinho da formação dele, aonde ele está agora, o que ele está aprontando, está trabalhando com umas coisas muito massa. E aí já vou passar aqui para o Adriano. E aí, Adriano, beleza? Gabi, obrigado mais uma vez por estar aí. A gente sempre tem um prazer absurdo, imenso, inenarrável de receber, né, os nossos egressos aqui. E, cara, conta pra nós aí como é que foi a tua formação, conta um pouquinho o que tu tá fazendo atualmente, faz um resuminho aí pra nós. Tá bom, então, primeiramente agradecer a oportunidade aí de estar aqui, né? Para mim é uma honra, assim, estar nesse lugar. Eu aqui na PUC, eu tenho uma história para me contar um pouco, eu vou dar só uma resumida de como eu entrei na PUC. Né? Eu entrei aqui na PUC, eu trabalhei muitos anos aqui dentro, né? Então, eu entrei em 2007 aqui na PUC como estagiário, né, na área administrativa. Eu trabalhava na faculdade de odontologia, né? Então ali eu tinha 16 para 17 anos, estava terminando o colégio, Estava no ensino médio. Estava no ensino médio, né? Tendo aquele sonho de jogar futebol, né? E consegui um estágio para trabalhar aqui na PUC, né, em 2007. E aí fiz um estágio de 1 ano aqui, né, na área administrativa. Então, daí, em 2008, né, eu estava no último ano do ensino médio, né, e fui contratado aqui na PUC como funcionário, nada a ver com a educação física, né, era para trabalhar na área administrativa mesmo. Sim. Né, e daí, beleza, fui contratado, e aí eu, vou fazer o vestibular, vou prestar o vestibular, né, gostava muito, sempre gostei muito do esporte, assim, desde a escola, assim, sempre gostei de participar de campeonato, enfim, gostava, assim, de Depois eu vou te perguntar, tem uma história boa do teu passado, né? Tem várias, Pô, né? tem várias, tem uma que é boa. Mas aí beleza, eu sempre gostei muito do esporte, só que eu particularmente não queria entrar na educação física porque eu pensava no retorno financeiro que eu ia ter, né? Então eu pensava assim, eu vou investir numa universidade, numa faculdade que vai me dar um retorno melhor. E eu me lembro que eu me matriculei para o vestibular em Ciências Contábeis, né? E aí, quando eu ia fazer o vestibular, né, teve um colega meu de trabalho que falou assim, cara, tu sempre foi um cara do esporte, assim, eu acho que tu combina com isso. Eu estava na fila para pagar o vestibular, né? E daí eu voltei, cancelei a minha inscrição e acabei entrando na Faculdade de Educação Física. Beleza, caí aqui dentro na Educação Física em 2009, né? Então, entrei em 2009 na licenciatura, nem sabia o que era licenciatura e bacharel, né? Eu achava que tudo era a mesma coisa, né? Mas eu entrei com a vontade de ser treinador de futebol, como a maioria, assim. Como muita gente, Então, acabei caindo na licenciatura, né? Então, trabalhava aqui, né? Durante todo esse tempo, trabalhava, me lembro, das 7 às 5h30, depois eu vinha para estudar às 6 até às 11, todos os dias, isso. Então, nesse início foi bem pegado, assim mesmo. Né? Deixa eu te fazer um parênteses sobre isso, assim, né? Tentar não chamar de Ed, que Ed é o nosso apelido de infância, aí, o nosso apelido carinhoso, mas eu vou ter que te chamar. Peço desculpas aí ao quebrar o protocolo. Cara, conta pra nós, assim, acho que isso é uma coisa bacana, né? Cara, tu trabalhava sempre de manhã e de tarde e vinha estudar de noite. Era pegado, mas deu, né? Isso, cansava. Assim, eu olhando hoje, assim, né? Às vezes eu faço uma reflexão daquele tempo. Eu não sei como é que eu fiz aquilo, né? Porque eu entrava às 7 horas, soltava às 5h30, né? E a minha aula era às 6h45, e aí eu fazia um curso de inglês, que era das 5h40 até às 6h20. Eu fazia um curso, saía 10 minutos antes da aula, a aula durava 50 minutos, e era no centro. Aí eu sempre chegava um pouquinho atrasado, tipo, 3 vezes na semana eu fazia um curso de inglês ainda lá. Né? Que aí sai um outro. Outra história. Inglês americano? Inglês britânico. Tem história aí do Dura. Então, aí eu vinha para cá, para a universidade, chegava aqui 7 horas, e até às 11 todos os dias mesmo, e
Era no outro dia, às 7 horas, estava aqui de novo. No outro dia, às 7 horas, estava aqui, noites virando assim, né? Fazendo trabalho. Então, fiz a minha graduação aqui, licenciatura, mas mesmo com esse período todo, né? Trabalhando e estudando à noite, eu sempre me envolvi com as coisas da universidade, sempre mesmo. Né? Eu dava um jeito, eu fui monitor de disciplina, de anatomia, tinha uma aula da monitoria que era do meio-dia a 1h, então era no meu intervalo que eu dava monitoria de anatomia, né? Participei de iniciação científica também ali, né? Fazia nos intervalos do trabalho, estava sempre me envolvendo nisso, assim. E final de semana era a oportunidade que eu tinha de me envolver na área da educação física mesmo também. Me envolvia muito em trabalho voluntário. Beleza. Projeto social, sempre trabalhando com projeto social, né? Com deficientes, assim, trabalhava com futebol e aí, inicialmente com futebol, depois eu fui indo um pouquinho mais pro atletismo, que hoje é minha área, assim, mais forte, né? Então, foi sempre assim. Aí concluí a licenciatura em 2014, né? Depois voltei em 2015 para fazer mais um ano do bacharel, né? Então, concluí o bacharel em 2015. Né, trabalhando na PUC ainda, só que daí nesse meio tempo, eu mudei de cargo dentro da PUC ali, então eu trabalhava de noite na PUC, dava aula de educação física em escola de tarde e trabalhava e estudava pela manhã. Né? Então era pegado assim. Sempre 3 turnos. Sempre 3 turnos. Bora. Né? E isso aí foi até 2015, depois ainda fiquei trabalhando na PUC até 2017. Né? E trabalhava de noite na PUC, né? Aí dava aula de manhã e de tarde e vinha de noite para cá para a PUC, né? Até me desligar dessa área administrativa e ficar integral, assim, na minha área, assim. E hoje tu atua 100% na educação 100%, física. trabalho 100% na educação física, Legal. né? Então, fiz isso, né? Depois eu fiz um pós ali na área de atividade física e qualidade de vida, assim, fiz uma universidade, né, à distância, que era no Rio de Janeiro. Né, e depois psicomotricidade, que eu estou concluindo agora, né, esse semestre agora estou concluindo o pós ali em psico, né. Então daí minhas áreas de trabalho sempre, quando eu me formei em 2015, então eu comecei trabalhando primeiramente com treinamento personalizado, né, trabalhava em academias, né, trabalhava com grupos de corrida e dando aula em escola, né, então sempre nas duas áreas do bacharel e da licenciatura, né, então foi isso, assim, né? Mas o que eu digo é que eu sempre me envolvi nas coisas dentro da faculdade, sempre fiz muitos trabalhos voluntários, assim, muitos mesmo, assim, né? Preciso de arbitragem para tal esporte, eu ia, né? Precisa aproveitava o que tinha de oportunidade, assim. Dentro, participei do projeto Rondon, que a faculdade participou por muito tempo aqui. E para onde tu foi? Eu fui para Bahia, né? Participa ainda. Isso, eu fui para a Operação 2 de Julho, em 2013, né? Então, também foi um marco para mim nisso, porque era um processo seletivo de 400 alunos da PUC, só ficaria 8, né? E eu fiquei entre os 8 aí, né? Legal. Aí, então, foi bem legal nisso, assim, né? Minha carreira acadêmica foi essa, assim mesmo, né? E hoje tu queria, né, te perguntar, assim, já sei, né? Mas queria que tu contasse um pouco, né, Gabriel, dessa tua trajetória com o atletismo, assim, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, que eu não sei se toda a galera que tá aqui sabe, né? A gente tava falando pra treino ali, o Gabriel trabalha com uma coisa que eu não sei se toda a galera sabe bem como é que é e que dá para fazer isso. Conta um pouquinho hoje, assim, o teu envolvimento com o atletismo, assim. Então, o meu envolvimento com o atletismo, ele começou ali em 2013 para 2014, né? Porque eu tinha um professor de alguns cursos que eu fazia na área de recreação, assim. Se quiser citar quem é o professor. O professor César Fontes, né? Ele trabalha em São Paulo, ele morou um tempo aqui, então eu assisti alguns cursos dele. Mas eu acompanhava muito a vida dele e eu via que ele trabalhava com corredores, né? Deficientes visuais, né? Como guia de deficientes visuais. Né? Então eu não era muito da corrida, assim, né? Me chamava atenção, mas eu não chegava a correr tanto, assim, né? Então, só que eu dizia para ele assim, é legal esse trabalho, né? Gostaria de uma oportunidade de um dia de trabalhar nisso. Então, durante a faculdade, eu comecei a me informar bastante sobre isso, né? Sobre deficientes visuais, comecei a estudar um pouco sobre eles, assim, sobre as modalidades, né? Principalmente nos Jogos Paralímpicos ali. Então, eu estava esperando uma oportunidade de trabalhar nisso. Aí começou ali em 2014, quando eu conheci
um deficiente visual, que ele é até bem conhecido no sul aqui, que é o Oneide. Então, eu conheci ele treinando, assim, numa pista de atletismo, comecei a guiar ele. Né? Me dispus a guiar ele voluntariamente, assim. Né? E como é que funciona esse trabalho? Tu é o treinador dele, tu corre junto? Conta um pouquinho especificamente, como é que é esse... O guia, né, na corrida do deficiente visual, ele tem que correr no mesmo nível, né, do atleta mesmo, né? Não pode correr nem menos e nem mais, né? Então, nesse primeiro ano correndo com ele, foi assim, ó, foi bem difícil para mim, porque eu era atleta também. Eu era iniciante no atletismo, né, na corrida. E ele já corria há mais de 30 anos já, era maratonista e tudo. E era um senhor, né, hoje já tem 63 anos. Então ele já era maratonista, né? E aí ele se dispôs a me treinar, né? Eu sendo professor mesmo, né? Ele me treinou, né, para mim poder guiar ele. Que legal. E aí, quais são as provas, Gabi? Desculpa, mas quais são as provas assim que tu velocidade? A gente participa dessas provas essas rústicas, né, de 5 km, 10 km, maratona, né, e meia maratona, né? Então, aí nisso eu conheci ele, daí tinha um grupo, né? Era a esposa dele e mais uma amiga, eram 3 deficientes visuais. Então nisso a gente começou a correr juntos, né? Legal. Então eu comecei a guiar eles, às vezes guiava 2, né, deficientes visuais, ele e a esposa, um de cada lado, né? Então eu fiquei por muito tempo nisso, né? Então aí nisso nós criamos um grupo, né? Que hoje até existe o grupo, que é o grupo Sexto Sentido, né? Legal. E então a gente criou um grupo de corrida de deficientes mesmo, né? Visuais, né? Especificamente. O grupo hoje é bem grande, assim, então é uma área que eu me envolvi bastante na faculdade, né? Legal. Comecei a me envolver bastante nisso, assim, com a corrida no atletismo, principalmente nessas rústicas, né? E meia maratona. E acho que isso que tu traz, Gabriel, é bem interessante, porque talvez muitos alunos observam, até a Fernanda Fagiani, quando falou aqui com a gente, trabalha nessa área, e que não sabe o que é uma oportunidade, né? Mas o quanto, além, assim, né, o quanto tu pôde com a tua formação, assim, se tu puder contar um pouquinho, bem breve, assim, mas com a tua formação como educador físico, né, como profissional de educação física, o quanto contribuiu para te poder treinar para chegar no mesmo nível do atleta e também, ao mesmo tempo, poder, daqui a pouco, fazer contribuições para ele também. Né? Sim. Na verdade, a Fernanda Fagiani, né, e a professora Fernanda Marquesan foram as duas disciplinas assim que na verdade foi um marco para mim, assim, as duas professoras que me incentivaram muito a eu ir para esse ramo, assim, né? Então, com a minha formação, eu contribuí bastante neles, ainda contribuo, né? Porque primeiramente eu tinha que, como eu falei, eu era iniciante na corrida, né? Então eu tive que planejar as minhas corridas para me chegar no nível dele. Claro. Né? Eu tive que montar os meus treinos, me dedicar àquele treino ali, né? Para poder chegar no nível dele, né? E contribuir nos outros deficientes visuais ali, né? Porque eles não tinham um professor. Claro. Eles né? corriam meio... eles corriam, conta, era uma assim. parceria assim mesmo, né? Eles não tinham nenhum professor. Claro. Né? Então, aí eu comecei a trabalhar com eles, né? Até, na época, eles quiseram me contratar mesmo para me poder trabalhar para eles, né? E eu quis trabalhar de forma voluntária mesmo. Eu me encontrava com eles 3 vezes na semana, né? Tinha vezes que a gente treinava depois que eu saía da PUC às 11 aqui, né? A gente se encontrava às vezes ali na Ipiranga, e a gente se encontrava para treinar. Eu saía da PUC 10h45, a gente se encontrava ali, que era o horário que dava para mim treinar, né? Ou cedo da manhã. Então eu comecei ali a me envolver muito nisso, assim, né? Fazer os treinos, montar os treinos deles, né? Trabalhar toda essa parte assim de pedagógica, porque daí começou a entrar, né, novos corredores, né? E aí o grupo foi crescendo, assim, né? Fica maior, fazer todo um trabalho de base com quem era iniciante. Exatamente, assim. Foi trabalhando. Porque é uma coisa que talvez, imagina assim, tu dá treino para uma pessoa que, beleza, ele tem a deficiência visual, mas já corre há muito tempo. Exatamente. É uma coisa. Agora, para um deficiente visual que está começando a correr, então todo o fundamento, né? Bacana. Muito legal. E deixa eu só fazer um gancho, Dudu, até porque eu sei que tem bastante bastidor para perguntar para o Gabriel agora, né? Mas a parte legal, assim, vamos dizer assim, mas eu queria trazer
detalhe de uma fala do Gabriel bem importante para quem está assistindo, né? O Gabriel falou muito, e eu fui um cara que fiz isso muito também durante a graduação, que foi trabalhar de forma voluntária em muitas situações, né? Não só de forma voluntária, assim, como monitoria, como quando um professor precisava de uma arbitragem e tal, mas em todas as ações sociais, enfim, todas as oportunidades, né, que a gente tem, elas agregam algo para nós, né, na nossa formação. Então, hoje, tu consegue te dedicar, tu é um cara vitorioso na área, né, um cara de destaque, tu fez todo um processo de formação não atuando na área, mas tu encontrou oportunidades dentro do voluntariado, né, e também nos finais de semana, que nem tu relatou, para aumentar o teu currículo, para ter as tuas experiências profissionais. E acho que isso é muito interessante, porque muitos colegas a gente vê muitas vezes assim, pô, mas Adriano, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou ter oportunidade? Aqui está o exemplo. Então, além de todas as histórias legais que o Gabi vai contar hoje, eu acho que isso tem que ficar de reflexão, porque é aquela história, né? O tempo, quem quer, faz acontecer. Então, tu é um case, assim, na minha opinião, maravilhoso para a gente estar aqui conversando hoje, trazendo a tua história como um baita sucesso, cara, e parabéns por isso, porque eu acho que tu é uma referência para essa galera que está hoje no início da graduação, no meio, terminando a graduação. Então, parabéns, cara. Não foi à toa, né, Adriano? Desculpa, eu me emociono mesmo. Tu é um ídolo para mim, tu é uma referência, meu. Eu falo isso para ti sempre, falo publicamente aqui. Eu também trabalhei a vida toda, eu trabalhava no hospital. A gente estuda junto aí desde a 4ª série, né? Fundamental, estudamos juntos, trocamos de colégio, fomos para o estado de ensino médio, se encontramos aqui de novo. Então, né, escutando tu falar, assim, me tocou muito, assim. Não foi por acaso que eu te chamei para estar aqui, porque eu acho que, de fato, tu é um case de sucesso. Tu, para mim, pessoalmente, falo publicamente aqui, tu é um ídolo para mim, meu, por tudo que tu fez, por tudo que tu, né, conseguiu aí. Eu sabia que tu trabalhava pra caramba, que tu fez isso junto com a tua formação, então muito legal, assim. E por isso eu falei pro Adriano, eu tenho um cara que eu sei que é fera, porque a gente tem que trocar uma ideia com ele, que eu acho que a tua história tem que ser contada para as pessoas ouvirem, né, e saber que é difícil, meu. Claro que é difícil, a gente sabe que é. A gente sabe que às vezes cansa, a gente sabe que às vezes a gente acha que não vai dar conta. Eu trabalhei no hospital, chegava às 7 da manhã, saía às 11 da noite também, e é pegado, é difícil, às vezes a gente acha que não vai dar, às vezes a gente quer desistir, mas aí a gente traz um cara aqui para dizer que dá, né? E é isso, meu. Obrigado aí por estar compartilhando com a gente, obrigado por estar aí. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente, vamos, né, falar um pouco aí também, vamos dar umas risadas aí, né? O Ed, a gente convive muito tempo aí. Tem uma trajetória aí como atleta também, conta um pouquinho para nós aí. Talvez seja por isso aí que tu tenha, talvez, também buscado a educação física. Eu só não entendi a tua risada quando tu fez essa pergunta. Conta aí para nós dessa risada. Não, eu dou risada por causa do desdobramento. Isso, gente, não é para todos, tá? Se vocês forem convidados, eu conto essa sacanagem que não acontece. Não, eu tô brincando, mas vocês vão ver que é um case de sucesso também das categorias de base. Depois que ele se achou, agora ele mordeu e assoprou depois. Não, mas então eu entrei como eu falei, né, eu e o Edu estudando junto desde pequeno, e a gente jogou futebol desde pequeno, assim, né? Entramos no Grêmio ali com 7 anos. Vamos começar a mentir agora? Não, tá, uma exageradinha. A gente entrou no futsal do Grêmio ali, né? Isso, 7 jogava ali no estádio, ali do lado do restaurante. Lá do restaurante, mosquiteiro ali. Então, beleza, eu entrei ali e eu sempre fui goleiro, na verdade, né? Quando eu entrei ali no futsal, tá, beleza, comecei ali. Dali eu fui para as escolinhas lá de campo e tal. Fiquei um tempo jogando futebol, né, como goleiro. Categoria de base. Cheguei na base do Grêmio ali. Né, fiquei 2 anos na base do Grêmio, depois voltei para a escolinha, então a minha vida toda foi aquele tentando ser jogador de futebol. Jogou com algum famoso? Eu joguei com o Douglas Costa Só com o Douglas Costa. Beleza. Tá bom, né? Tá bom. Só isso. Tá. No chão ele não ganhava de ti, né? Eu já não sei, nem lembro assim, cara, mas eu fico imaginando uns 100 metros. Já era diferenciado. Não, tá bom, hoje se o cara pergunta, tu foi jogador, né? Que esse um aluno perguntou, tu não foi jogador? Não fui, tá, mas joguei com Douglas Costa. Respeita a minha história. Jogou aonde? Chupou gelo com quem? Com Douglas Costa, pô. Então, beleza. Faz tempo, né? Mas foi. Então, beleza, eu joguei ali nas bases ali do
toda ali a minha infância, né, dos 8 até os 15 anos, né, tentando ser jogador de futebol. Só que por eu ser goleiro, né, não tinha altura para ser goleiro mesmo. Essa seria a minha segunda pergunta, mas ok. É que a piada interna, quando eu falei, a piada interna resenha foi o seguinte, é que o Ed, cara, eu falo isso também, não é porque eu tô, né, não é porque eu tô gravando aqui, tô vendo o que eu tô falando. O Ed é um baita goleiro, no chão, né? No chão. O que acontece? O Ed era goleiro, aí os caras foram indo, né? Daí daqui a pouco os caras esticaram e o Ed abatumou, né? O Ed abatumou, não cresceu. Aí não deu, né? Não deu pro campo, né? Pô, no mano a mano no chão Não, aqui, pênalti, não, mano, mas aí se tu bota uma bola por cima, é um apavoro, né? Botar um cruzamento lá, É um apavoro, né? Mas então eu sempre tive aquele sonho de ser jogador de futebol, né, cara? Então eu jogava e sempre me dediquei muito, assim, porque eu estudava, né? A gente estudava junto de manhã, eu treinava à tarde e treinava à noite. Nós treinávamos no time da escola à noite, então sempre foi muito empenho, assim, tentando ser jogador. Teu irmão foi um pouco mais longe, né? Meu irmão chegou a jogar, assim, treinar com profissional mesmo, assim, né? Então... E teu irmão, tem dois, né? O teu irmão mais novo também. O mais novo também chegou a jogar esquerda, fera, os dois jogaram muita bola, assim, mesmo. Só tudo errado. Só eu que dei errado. Só eu que bati meio. Então, beleza, fiquei naquele sonho de jogar. Me envolvia, assim, cara. Ia pras viagens, chegava. Me envolvia mesmo, assim, né? Só que daí chegou um período ali, quando eu tava com 15 anos, que aquilo foi um marco pra mim, assim, porque teve um treinador que chegou pra mim, ele me deu a real, porque até então todos davam esperança pro cara, né? Sim. Alguém tinha que falar. Alguém fez o Eu fiquei bravo com o cara, mas aquilo me fez assim, ó, mudou, porque ele chegou pra mim, senta aqui, eu preciso conversar contigo. Já pensou em estudar? Ele disse assim, ó... Hoje a gente vê que o cara estudando deu bom, né? Foi ele que trouxe o lugar pra nós, né? Pra educação física. Ele deixou bem claro, vou te dizer uma coisa assim, deixa bem claro pra ti, tu não vai ser jogador de futebol. Que doeu pra mim, assim, né, cara? Com 15 anos, a vontade que eu tinha era, entendeu? Desmanchou. Fiquei mal aquilo ali, né? 15 anos, beleza. Aí eu teimoso, tentei mais um aninho ainda, né, cara? Sim. Tentei mais um ano. Vou provar pra esse cara que eu vou fazer diferente. Vou provar que ele tava certo. Vou provar, cara. E aí peguei e cheguei, chegou com 16 anos, assim, vou procurar emprego, cara. Vamos ver o que acontece, né? Aí fui procurar um emprego e aí surgiu essa oportunidade mesmo, né? Aqui na PUC. Aí surgiu a oportunidade aqui na PUC e aí larguei mesmo a carreira, né? Gloriosa carreira. Até hoje ele fala isso, na carreira. Por isso que eu falei no início ali. Então foi isso, assim, né? Tive muito, desde sempre, assim, foi esse envolvimento no esporte. Eu digo que se eu tivesse sido um profissional, eu ia ter... ia dar palestra aí, cara. Mas isso, Gabi, pega esse exemplo aí de tudo que tu trouxe. Claro que a gente brincou aqui pra caramba, né? Claro. Mas assim, isso é muito legal, cara, que essa tua vivência do esporte provavelmente agregou muito hoje na tua formação, Sim, né? muito. O que a gente vem discutindo com vários entrevistados aqui é o seguinte, né? A gente sabe, até a gente estava conversando com a Karen num outro momento, falando, tem modalidades que tu vai lá e faz cursos de formação e tu sai sendo instrutor, já sai reproduzindo. O futebol é um case total desse, né? Que a gente teve por muito tempo, o cara era goleirão, saía lá, achava que manjava porque tinha experiência e saía aplicando treino. Né? Hoje tem os cursos, até vamos fazer propaganda aqui para a CBF, né? Mas tem os cursos da CBF. Inclusive, fazendo uma propaganda, nós temos especialização de futebol aqui na PUC. Né? Então, para quem gosta dessa área, trazendo o Gabriel aqui. Pode botar como é que é? Pode botar o card aqui. Botar o card ali depois para dar especialização. Mas trazendo esse exemplo do Gabriel, é muito interessante que toda essa experiência, essa bagagem que tu teve, né, Gabriel, ela te dá muito valor para saber como reagir um atleta, né? Como é que é um treinamento em alto rendimento? Como é que um atleta faz uma recuperação de um treinamento? Isso te auxilia no atletismo, isso te auxilia na escola, isso passado por isso, né? E hoje daí tu pega, né? Passei isso quando era pequeno, né? Tem um viés de memória, ali, às vezes a gente não lembra muita coisa, ok, mas ter tido essa experiência e hoje, né? Depois no futuro agrega isso com a tua formação, né? Eu sempre digo assim e até dizia para os meus colegas mesmo quando eu estava aqui na faculdade, que é aproveitar as oportunidades, assim, todas as oportunidades que
que tu tem, assim, né? E principalmente aqui na PUC. A PUC eu conheço muito essa universidade aqui, né? Conhece todos os cantos, né? Todos os cantos da PUC que eu conheço, né? Então, a PUC dá muita oportunidade, né? Tanto para funcionário, né? Quanto para aluno. E né? tinha um baita desconto, né? Tinha 80% de desconto, né? Super incentivo aí da universidade para quem trabalha aqui, estudar, né? Muito bacana. Então foi isso assim. Então desde pequeno eu sempre aproveitei muitas oportunidades que eu tive assim, né? E sempre corri muito atrás disso. E eu sempre digo hoje para quem está vindo assim, né? Aproveita as oportunidades e suga mesmo os seus professores, né? Claro. Porque e é isso assim, é o tempo que tu vai colher lá na frente assim, né? Então só um parênteses assim, quando eu entrei no Grêmio, que eu entrei na escolinha do Grêmio, eu me lembro que a escolinha do Grêmio era cara lá de campo, né? E aí eu me lembro que eu tava no jogo do Grêmio, aí tinha uma senhora que trabalhava no Grêmio, ela disse assim, tem um fulano de tal que trabalha lá no almoxarifado e geralmente ele dá bolsa para os alunos assim, né? Para quem não tem condições de pagar. E beleza, vou lá. Não, eu vou tentar, né? Eu ia de tarde ali no Olímpico, eu me lembro que eu fiquei uma semana, cara, ali, e o cara não me atendia. E ele falou, tu espera um pouquinho aí, e eu ficava das 2 às 5, lá no Olímpico, no estacionamento, e o cara não me atendia. Chegava às 5 horas, o cara falou, tô atrasado, não me entendeu. Aí fiquei uma semana, cara. Aí depois, eu lembro que chegou na sexta-feira, o cara viu que eu tava ali ainda. Ele falou assim, meu, tu tá esperando aí desde segunda. Entra aí. Preenchi a ficha, o cara me deu uma bolsa pra jogar no Grêmio. Que legal. Beleza? Mas aquilo dali me fez eu aprender depois, quando eu fui fazer a faculdade, tu correr atrás do negócio, isso que eu ia falar, Gabriel, porque assim, pode ser que não tenha sido dirigido isso, tá? Mas esse cara, talvez ele tenha visto, esse guri quer uma bolsa para jogar aqui. Sim. Quanto ele quer essa bolsa? O cara tá aqui todo dia, né? O cara, todo dia eu olho, deixei a semana inteira o guri sofrendo aqui. Vamos ver se... De repente nem foi por propósito, mas o cara ter visto. Exato, não, e assim, Dudu, às vezes é de propósito. Porque assim, a gente sabe que a carreira de um atleta e a carreira de um jogador de futebol, quantos milhões tentam e 1%, quando 1% consegue. Então, assim, já começa ali. Então, assim, já vou separar se tu quer realmente, vai bater a porta. De banco aí. E isso é um baita exemplo, cara, para todos os alunos. Cara, vai lá e incomoda o teu professor, vai lá e faz. Entende? Às vezes manda um e-mail, o cara não me respondeu, então, né? Pô, se o cara quer mesmo, né? Tô dizendo que também... Né? Exatamente. É isso aí. E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tinha um professor lá da URGS, da ESEF, né? E ele estava trabalhando num projeto de pesquisa e eu queria auxiliar ele no projeto de pesquisa dele, que era na área do tênis, assim. E eu peguei e cheguei lá, né, nele. Eu quero trabalhar, porque eu não podia ser bolsista aqui na PUC, porque eu tinha vínculo, né? Então, me travava nisso só. Então, eu, vou tentar na ESEF, né? Fui lá para a ESEF, cara, e aí eu cheguei para ele, eu quero participar desse projeto de pesquisa e tal. Não tinha vaga. Eu não, faço qualquer coisa, cara. E aí, o cara me chamou para tirar foto. Nem sabia tirar foto, toda tremida a foto, assim. Mas eu ficava ali, tava ali no meio. Cara, acabou que depois eu acabei seguindo ali. Mas é isso, assim, tu ir atrás mesmo do negócio mesmo. Então, enquanto tu estiver na universidade, né, aproveita isso muito, assim, né? Faz diferença, né? Fala os bastidores aí, Dudu. Não, tá te coçando. Eu ia puxar aqui, não. Cara, eu falei, né? Por mim, eu ficava aí. Cara, as nossas histórias são infinitas aí, né? Ed. A gente tem um quadro aqui, que é o Resenha Inédita. O quadro é o Resenha Inédita. Conta uma resenha pra nós aí, aquela que pouca gente sabe, só quem de repente é mais próximo. Só os bruxos. Conta aí uma história boa. Eu vou contar 3 bem rápido, assim, bem rápido mesmo. A primeira, né, tem uma que aconteceu no Colégio Farroupilha e tem uma outra que aconteceu aqui na universidade. Eu estava numa disciplina aqui, eu não me lembro qual, assim, e daqui a pouco chegou um e-mail para a secretaria da faculdade aqui que precisava de auxiliar de arbitragem de golfe. Um campeonato nacional que ia ter aí internacional que ia ter aqui, ia passar por aqui, no circuito ia passar aqui. Cara, eu não sabia nada de golfe, cara. Nem sabia. Nada, absolutamente nada, assim. Beleza. Aí eu vi que na turma ninguém falou assim, que queria participar, né, cara? E eu... Por que será? Mandei o meu nome lá. Quero participar. Beleza. Aí me perguntaram assim, tu tem uma noção básica de
De golfe? Ué? Tem, eu ia estudar nesse meio tempo, né? Não, tem o básico, beleza. Tá, mulher, tá, pode vir e tal. Aí, tá, marcou ali uma entrevista aí, era uma semana, uns 10 dias até a entrevista. E aí eu comecei a estudar, cara, jogar golfe, assim, olhava vídeo, né? Peguei uns livros na biblioteca ali, fui estudando o básico, né, cara? Cara, cheguei na entrevista lá com a mulher, aí falei o básico, eu sabia. Não, o básico, tá, então tá, tu pode auxiliar a arbitragem, então, beleza. Tá bom. Aí eu fui pro campeonato, cara, não sabia nada, cara. E aí, meu, na hora de dar os pontos pros caras. Aí, vai me perguntar hoje se eu sei alguma coisa de golfe, eu continuo não sabendo mesmo, assim, né? Mas assim, ó, cara, levantava a placa errada. Meu, os caras me xingando em inglês, em japonês. E eu não sabia nada E aí pisava é um esporte muito de atenção mesmo, né? Eu pisava nas folhas, assim, dava barulho, os caras me xingavam. Cara, assim, ó. Avacalhou o torneio. Nunca mais torneio. Nunca mais cortou, cara. Aí depois teve um campeonato, assim, eu me candidatei de novo, a mulher me cortou. Esquece. Por que será, né? Que carinha de pau de se candidatar pela segunda vez. Tu ainda mandou um e-mail pra ele de novo. Eu já esculhambou uma vez e veio de novo. Tá, e tem a do Farroupilha, que eu vou contar do Farroupilha e depois eu deixo o Dudu terminar com a dele, que ele gosta de contar, né? Mas a primeira do Farroupilha foi, a gente foi disputar, tava eu e o Dudu, nós estávamos no ensino médio, e nós fomos disputar, acho que era semifinal da Paquetá. Semifinal do Grand Prix, ou Paquetá. Grand Prix, é. E era no Colégio Farroupilha. E aí a final já ia ser naquele dia, eu acho, se eu não me engano. Aí, beleza, nós fomos jogar contra o Colégio Farroupilha. Né? Lá na casa deles. Lá na casa deles, assim, ó. Aí, beleza, cheguei. Aí eu me lembro que, nós entramos no jogo, assim, né? E nós tava bem no jogo. Tava bem. Começou 2-0, acho que tu fez 2 gols, se eu não me engano. 2-0 para nosso primeiro tempo. Aí teve pênalti pros caras, eu peguei pênalti no primeiro tempo, catei tudo no primeiro tempo, né? Assim, ó, melhor do jogo, cara. E eu tava substituindo o goleiro, que ele já tinha uma categoria acima, eu me lembro, esqueci o nome dele. Então eu era o segundo goleiro aí. Peter? Não, era o que era mais velho, era 8-9 na época. Assim. Enfim, daí eu tava ali, substituí ele, né? E eu feliz, agora eu vou assumir a titularidade, né? Semifinal. Nós ganhamos 2-0 no primeiro tempo. Pegando o pênalti. Garantia minha vaga pra final, né? De titular, né, cara? Terror que tinha o segundo tempo, né? Cara, e aí terminou o primeiro tempo 2-1 pra nós, eu me lembro. E aí, início do segundo tempo, tava bem no jogo. Aí eu nunca me esqueço, cara. O cara bateu uma bola, eu espalmei e foi escanteio. Aí o nosso treinador passou atrás do gol, assim. Falou assim, ó, ô Ed, nós estamos indo pra final, tu é o responsável, tu é o melhor jogo. Ele falou isso, cara. Isso, goleiro e árbitro não se elogiam até o término do jogo, né? O cara elogiou atrás do gol. E o cara arrumou a bola do escanteio lá. Aí o cara cobrou o escanteio, a bola veio fechada. Eu dei um soco assim, a bola entrou pra dentro do gol, cara. Aí a gente dizia, né? 2-2, né? Aí virou a chocolateira. Os caras viram, né? Aí já tomei outro peru, assim. Aí a confiança. Aí depois, cara, o campo do Farroupilha é pequenininho. E aí, imagina, nós ganhando 2-1 no primeiro tempo, terminou com o intervalo ganhando 2-1, o Ed pegando o pênalti. Aí acontece isso aí 2-2. Cara, era falta, assim, ó, na risca do meio de campo, bola dentro da área, parecia nós jogando na bomboneira, nós viram tirar tudo. E os caras pensaram, vamos botar a bola por cima de tudo que é jeito, assim, ó, era falta intermediária. Lembra do goleiro? Os caras, era um cara que nós achávamos que ele era gato, o cara era grandalhão, o cara cobrava falta na intermediária, ele botava lá dentro da área, velho. Então os caras botavam os 11 bonecos dentro da área e botavam tudo que era lá. Aí uma hora não tinha jeito, né? Meu goleiro teve que entregar, né? Aí entregou 2 gols. E aí hoje a gente fala. E aí eu deixo tudo contar o último aí. Que foi o estopim para isso, né? Mas aí a resenha desse jogo é que até hoje a gente fala, né? Enquanto os caras da época, assim, aí vai aquele jogo lá, né? Aquele jogo lá nós começamos bem, mas aí os caras fizeram uma fumaceira e eu pipoquei. Pelo menos eles sabem. Os caras fizeram uma fumaceira e eu pipoquei. Tomou 2 piruzão no segundo tempo ali e perdeu. Aí nós fomos pro final, né? Faz parte. Mas aí a resenha boa é que, cara, eu sei porque eu vejo o Ed, vamos falar daquela história do Farroupilha, que nesse mesmo jogo, nós estamos aquecendo pro jogo e vem vindo o time dos caras, né? Vem vindo o time dos caras, de noite, só o refletor ligado, uma escuridão. E aí nós estamos ali aquecendo, alonga pra cá, faz um esquema, vem vindo o time dos caras com abrigo, total 90 na época, o último modelo.
Nós ali, humilde, aquecendo de canto, e o cara cruza uma bola pro meu goleiro aqui aquecer, né? E um escuro, um silêncio no colégio, ele... E vai lá em cima para catar, e aí os caras, todo mundo parou, né? Um grito assim, e ele sobe lá em cima para pegar, a bola escorrega, dando calcanhar, entra no gol e nós, olha meu goleiro. Daí segundo tempo, os caras precisando ganhar, o que nós vamos fazer? Pum, pum, bola na área, deu o que deu, né? Mas aí, né, fica aí o amargo da derrota, mas a risada é eterna, né? A risada é boa. E era a nossa despedida, né? Nós estávamos terminando o ano sem título, né? O colégio sem título. Resumindo, eu estava falando antes ali, né? Eu e o Ed, a gente se conhece há 20 anos. 20 anos jogando bola junto, nunca ganhamos nada. Ed, obrigado, meu, por estar aqui. Cara, que felicidade poder contar contigo. Parabéns, meu, pela tua trajetória. Eu falei antes aqui e repito, tu é uma inspiração para mim, tu é um ídolo para mim, um amigo meu do coração. Hoje eu até, né, vejo aí as fotos da tua família, da tua filha, me dá uma felicidade bacana, porque eu sei, né, o quão difícil foi para ti, o quanto tu batalhou, e te ouvi falar aqui, né, apesar aí de todas as brincadeiras, eu brinco contigo porque, né, a gente tem aí a intimidade, aí, amigo do coração. Meu, obrigado por estar aqui, parabéns pela tua trajetória, boa sorte. Puder, Gabi, tamo junto. Tá, meu? Assim, né, Dudu, só para encerrar e agradecer o Gabi, assim, o quanto foi inspiradora a fala dele. Demais, eu conheço o Gabi aqui dos corredores, porque quando ele entra, eu saio do curso, né? E aí a gente se conhecia por rede social, por trabalho, não sabe, né? E eu não sabia, e isso é legal aqui, gente, até para deixar isso bem claro. Tanto o Dudu quanto eu, a gente não combina nem as perguntas que a gente vai fazer com ele. E ele me perguntou, né? E aí, o que tu não perguntar? Eu segura, né? E é legal isso, porque nem nós combinamos. Óbvio que a gente troca uma ideia, mas a gente não faz nenhum roteiro para isso ser bem natural. E essas brincadeiras que a gente faz é para deixar o clima leve. Cara, obrigado aí. Que tenha sempre cada vez mais sucesso na área. Beleza. Obrigado. Feito. Então tá, galera. É isso. Esse é o Repensando a Educação Física mais uma vez. Logo, logo, estamos aí de novo mais um episódio. Beijo para vocês, se cuidem.